Oi, eu sou a Duda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre como a comunidade leitora do Twitter fechou uma editora. Eu vou testar esse quadro novo aqui no canal, ele vai se chamar Hora do Chá e nós vamos fofocar coisas sobre a comunidade Bookstan e polêmicas aí do mundo dos livros, das leituras. Caso você não esteja familiarizado, existe toda uma comunidade no Twitter de pessoas que leem, gostam de conversar sobre livros, fazer resenhas, fazer amigos e também jogar hate em pessoas, ou nesse caso, editoras coletivamente. Você deve estar imaginando o que deve ter acontecido por caso chegar nesse ponto, né? Bom, eu vou te contar porque eu tava. Mas antes, deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos nessa. Queria deixar bem claro já no começo desse vídeo que eu não estou jogando hate ou desejando nenhum mal, nem ataques à editora, às pessoas que trabalham na editora, porque eu sei que é um trabalho bem difícil e tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é em terceira mão. Porque não consegui encontrar muitos prints originais das fontes originais, então eu vou ler alguns posts que eu encontrei no Facebook e no Instagram da editora, mas todas as outras informações são de pessoas que estavam falando no Twitter e da minha memória, que é meio fraca, sobre esse momento que eu me lembro um pouquinho das coisas. Mas não vamos levar tudo como verdade absoluta, até porque eu não quero prejudicar ninguém da editora, ninguém que se posicionou no Twitter também. Então vamos tratar isso como intuito desse quadro fofoca. Pode ser verdade, pode não ser. O que a gente leva como verdade são os posts oficiais das páginas do Facebook e do Instagram da editora Epos. Como eu falei, eu não consegui muito material, da época, mas como ainda tem uma página no Twitter, o antigo portal de tretas que apenas foi desativado, mas ainda tá lá, é uma boa referência histórica, então boa parte da história eu vou pegar de lá. Algumas coisas eu lembro e algumas coisas eu fiz uma pesquisa no Twitter e encontrei algumas coisas a mais, assim. Vamos lá pro vídeo agora. O conceito da Epos começou com a ideia de trazer histórias que tivessem significado para seus leitores. A palavra epos é uma variação de epopeia, ligada ao gênero épico que nasceu na Grécia e narra histórias de uma sociedade, geralmente envolvendo aventuras, guerras, viagens e gestos heróicos. A epopeia eterniza lendas e tradições que eram passadas de geração para geração. Como a editora Epos foi fundada por duas mulheres, queríamos uma representação feminina na nossa marca. Inspiradas pela mitologia grega, chegamos às musas, entidades a quem eram atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. As 9 filhas de Mnemosine e Zeus, mas escolhemos uma delas para nos representar. Calíope, musa da eloquência, da poesia épica, da ciência, considerada rainha entre suas irmãs, representada aqui dentro de um caractere O, como uma donzela majestosa coroada de louros, tendo junto de si um livro. Ela vem mostrar que queremos ajudar nossos autores a tornar seus sonhos realidade. É o que diz um dos posts do Facebook da editora, que iniciou suas redes sociais em janeiro de 2020, como uma editora independente que ajudaria escritores a lançarem seus livros. Somos uma editora voltada para publicações de autores independentes que se identifiquem com a nossa linha editorial, prezando sempre por uma publicação fácil e transparente, com o máximo de qualidade em todos os campos em que trabalhamos, tanto nos aspectos físicos quanto nos digitais. Possuímos duas modalidades de publicação, a tradicional e a contemporânea. Na tradicional, realizamos um pacote com os preços mais em conta do mercado, além de tiragens pequenas, buscando ao máximo atender a demanda e a condição financeira de cada autor. Na contemporânea, a editora entra com o investimento inicial de editoração da obra do autor e a venda é feita sob demanda em gráficas parceiras com a porcentagens divididas entre autor e editora, sempre almejando facilitar o acesso do autor à publicação do seu sonho. Em meados de 2020, meses após abrir suas portas, a Epos anunciou que traria para o Brasil a trilogia All for the Game. É uma trilogia que tem uma fanbase considerável no Twitter
e deixou muitas pessoas felizes e animadas para esse lançamento, incluindo eu, pois os livros não possuem tradução oficial para o português. Existe apenas uma tradução feita por fãs, mas não é a mesma coisa. Portanto, o acesso aos livros é bem difícil. Ou você enfrenta a tradução feita pelo Google, ou você lê em inglês. Só para deixar bem claro que eu amo a trilogia All for the Game, mas que ela contém muitos gatilhos, literalmente uma lista que eu vou deixar aqui na descrição o link. E que se você não se sentir confortável com alguma das coisas que acontecem nos livros, eu não recomendo a leitura. Mas no Twitter estávamos todos contentes e ansiosos com a revelação da capa, que seria feita dali a alguns dias. Alguns esperavam que se mantesse a arte original, outros queriam que mudassem completamente, mas o que recebemos foi um pouco diferente do que o esperado. A capa do livro não agradou muito. Algumas pessoas defenderam, mas outras bookstans ativaram seu modo Sherlock Holmes e descobriram que a raposa utilizada na capa era na verdade do Pinterest e que fora utilizada uma técnica chamada tracing. Tracing é quando você traça por cima de algo, sendo a tradução do termo traçado. Pois pegaram as artes, imagens e fotos do Google Pinterest, passaram por cima e colocaram na capa do livro. E por que é errado fazer tracing? Quando você traça a arte ou foto de alguém, você não está criando alguma coisa original, uma coisa nova, você está fazendo uma cópia direta. Não é como uma referência. Imagina você está fazendo um trabalho de escola, você entra na Wikipédia, copia vários parágrafos e cola no seu trabalho. Não é diferente do que pegar um desenho, pôr um papel por cima e copiar para deixar exatamente igual. Quando isso é feito, é necessário pelo menos colocar os créditos ao artista original. Mas não foi o que aconteceu no caso da Apples e o Twitter não perdoou. Esse lance de colocar crédito nas artes, fanarts, é uma coisa que o Book Twitter pega muito no pé. E eu acho legal porque o artista merece sim todo o reconhecimento, porque fazer uma arte, fotografia, etc., não é fácil e requer muito esforço. Então muitas pessoas cobraram um posicionamento da editora, que lançou um pedido de desculpas em seu site. Mas infelizmente o site está fora do ar, não consegui encontrar esse pedido de desculpas em lugar nenhum. Mas o ponto crítico é que dentro dele havia o uso de um termo racista. E também as pessoas acharam as desculpas muito fracas. Então a história continua. Depois de tudo isso, as pessoas ainda estavam descontentes com a capa e jogando muito hate em cima dela. A editora resolveu fazer 2 capas e colocar em votação no site para saber qual delas os leitores preferiam. E novamente identificaram o uso de trace na segunda capa também, como em outro livro publicado pela editora já. Nesse ponto, os fãs estavam muito bravos pelo uso do termo racista, que a editora mais tarde iria se desculpar novamente. Procurando pelo cachê da página no histórico da internet, eu consegui encontrar a antiga página do blog com esse post, que é o segundo pedido de desculpas. Então o uso do termo racista tá lá no primeiro, que pelo que eu entendi foi algum rolê com o CNPJ da empresa. Aí nesse post elas se desculpam pelo tracing, falam que seguiram muito pela emoção e que vão se afastar um pouco dos seguidores do Twitter, porque isso não tá sendo muito bom para a empresa. E no final elas pedem para votar na capa da Toca das Raposas, qual os leitores preferem. Então é um grande pedido de desculpa, é uma grande carta aberta, como elas falaram na época. Então se você quiser ler integralmente, é só dar um pause aí no vídeo, que eu coloquei o post inteiro do blog. Esse eu lembro quando saiu. O primeiro eu acho que eu não cheguei a ler. Mas você consegue ver que nesse daí elas citam que erraram com o uso do termo e que vão melhorar, que estão fazendo mudanças, enfim. É isso aí.
pelo surgimento do boato de que teriam tentado pagar apenas R$ 1.000 pela tradução integral do livro, pela imagem do protagonista no livro sem camisa. E se você leu o livro, você sabe que as cicatrizes do Neil são um tema muito, muito sensível e de jeito nenhum seriam colocadas na capa desse livro. E pelo preço do livro na pré-venda. O preço era de R$ 55 com alguns brindes. Eu me lembro que tinha um pôster, marca-página e mais alguma coisa, e o pôster era lindo demais. Mas o pessoal já estava preocupado com a qualidade desse produto, tanto pelos boatos da tradução como pela capa, né? Que, pelo jeito, não foi investido muito dinheiro nessa parte aí da arte. Eu lembro até que teve uma trend de todo mundo fazer uma capa pro livro de All for the Game. Várias pessoas fizeram, vários fãs fizeram. E era uma capa mais bonita que a outra, gente. Eu estava morrendo para que a editora comprasse uma das capas dos fãs. Mas não aconteceu, né? E os fãs estavam revoltados e uma pessoa entrou em contato com a autora, a Nora Sakavic, que é um fantasma nas redes sociais. Mas eu acho que com o burburinho, né, a movimentação estranha nas contas dela, ela resolveu ir pro Twitter e mandou mensagem para um dos fãs perguntando o que estava acontecendo. Esse fã, por sua vez, contou todo o rolê que estava acontecendo com a editora naquele momento. E aí ficamos sem notícias por uns dias até que surge o post. Olá, épicos! Como vão as coisas por aí? Nós, do lado de cá, estamos passando por umas mudanças muito importantes. Primeiro de tudo, gostaríamos de anunciar oficialmente que após uma longa e saudável conversa com a escritora Nora Sakavic, decidimos, em acordo mútuo, cancelar o lançamento de A Toca das Raposas pela editora Epos. Todos que compraram o exemplar antecipadamente terão seu dinheiro estornado. Compradores receberão um e-mail sobre isso. Agradecemos a vocês que passaram esses meses conosco, empolgados, interagindo, suando conosco por esse lançamento. Tem sido uma honra conhecer e trabalhar com as raposas e seus fãs. Por isso, sentimos muito pelos que aguardavam ansiosos por esse lançamento. Contudo, eventos recentes afetaram a editora e a própria autora, nos fazendo ver que esse caminho será mais sadio e benéfico para todos. Obrigada e mais uma vez sentimos muito. Isso foi publicado no Twitter, no site, no Instagram, no Facebook, deixando pessoas contentes, outras bem tristes e, é claro, o povo ficou revoltado. Pois na mesma semana estava acontecendo o Exposed da Galera Record. E se você não sabe do que isso se trata, vai assistir o meu vídeo aqui que eu conto tudo sobre essa semana maluca no Book Twitter. E começaram a comparar a reação dos fãs com as duas editoras. E eu acredito que isso tenha sido estopim para escreverem aquela carta aberta para todos os autores da galera. O pessoal que defende a Epos queria que os fãs dessas outras editoras cobrassem o mesmo posicionamento, mas a gente sabe que não é o mesmo, porque a Galera Record e Darkside são editoras gigantescas e precisaria de uma grande mobilização para que alguma ação não fosse tomada assim, como, por exemplo, aconteceu com a galera. A carta foi escrita e a galera se pronunciou nas redes sociais. A Epos era uma editora pequena, independente, gente. Então eu acho que não fazia muito sentido essas pessoas bravas querendo que os fãs cobrassem tudo de todo mundo, sendo que não é assim que funciona o mundo, não é mesmo? Menos de um mês depois, a editora anunciou que mudanças estavam sendo feitas, que todos os lançamentos seriam cancelados e que elas ficariam em stand-by até o final de 2020, para decidir o rumo que iriam tomar após isso. Não preciso nem dizer que não tivemos notícias da editora. As redes sociais continuam abandonadas. Eu não sei qual era o orçamento que a editora tinha para esse lançamento, mas uma das donas da editora era responsável por fazer as capas. E eu acredito que se tivesse investido um pouquinho mais nessa parte aí, os leitores não teriam ficado tão revoltados, porque realmente eu não apoio o uso de tracing se você não for dar os créditos devidos ou se não for para um treinamento de desenho assim, você está aprendendo a fazer pose ou desenhar alguma coisa, mas para uso comercial é meio difícil defender, né?
Mas eu também entendo que a editora era pequena, tava tentando entrar no mercado editorial, mas o Book Twitter não perdoa, gente. Eu acho que as pessoas estavam certas em cobrar uma qualidade no produto, tanto que eu fiquei bem preocupada quando saiu o boato da tradução, e eu já não tava muito fã das capas também quando saíram. Eu queria muito que a segunda opção de capa que eles iam dar fosse alguma coisa bem parecida com a arte original, mas não foi o que aconteceu. Bom, comentem aqui o que vocês acharam de tudo isso. Se vocês acham que o Book Twitter teve razão dessa vez. Se vocês gostaram desse quadro do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma vez que eu lançar um vídeo aqui no canal, o que acontece aos domingos às 10h30 da manhã. Eu vejo vocês no próximo capítulo. Até mais!